Chegou o período do ano que muito fã de cinema estava aguardando. A estreia de Star Wars: O Despertar da Força. Se você é fã da saga espacial, a essa altura você provavelmente já conferiu ou está prestes a conferir o novo capítulo da franquia. Mas o que fazer quando você sair da sala de cinema e perceber que falta pelo menos um ano para que um novo Star Wars volte às telonas? Bom, pode se acalmar porque hoje a gente vai dar 3 indicações de coisas para assistir que podem ocupar o seu tempo como fã de Star Wars até a estreia do próximo filme. E aí, tudo pronto? Move along. Ok. Alô, audiência! Meu nome é Max e sejam bem-vindos ao Entre Planos, o lugar onde você vai finalmente encontrar os droids que você estava procurando. Vamos supor que você passou os últimos meses, ou mesmo anos, se aventurando pelo universo de Star Wars. Você assistiu aos 6 filmes e depois ficou com vontade de conferir mais aventuras. E o que fazer nessa situação? Bom, na verdade a opção é o que não falta, graças à enorme quantidade de mídia relacionada à saga espacial. São centenas de livros e quadrinhos para ler, games para jogar e um ou outro desenho animado para assistir. Mas vamos supor também que você já assistiu tudo isso, ou então que você não tem lá tanta curiosidade para mergulhar nessas outras obras. Nesse caso, não precisa se desesperar. Afinal de contas, ainda tem muito filme e série de TV que pode ser do seu interesse como fã de Star Wars. Com isso em mente, hoje a gente vai indicar um filme, uma série de TV e uma paródia que você provavelmente vai gostar de assistir. E já vamos começar falando da nossa indicação de filme, A Fortaleza Escondida, filme de 1958, do diretor japonês Akira Kurosawa. A razão para indicarmos A Fortaleza Escondida não vai ser nenhuma surpresa para os fãs de Star Wars que já fizeram algumas pesquisas sobre as origens da saga espacial. Isso porque A Fortaleza Escondida serviu de inspiração para George Lucas quando ele estava esboçando os primeiros roteiros de Star Wars. A Fortaleza Escondida conta a história de 2 camponeses, Tahei e Matashichi, que se veem em meio a uma guerra civil no Japão feudal. Ao viajarem de volta para casa, eles se deparam com uma princesa fugitiva e rebelde que viaja com um general mais velho. Só que a princesa e o general viajam com uma grande quantidade de ouro, o que, é claro, chama a atenção dos 2 camponeses. Interessados no valioso tesouro, os dois se juntam à princesa e ao general e passam a viajar em meio a território inimigo em busca de um lugar seguro. Pode ser que você tenha achado que essa história aí não tem absolutamente nada a ver com o primeiro Star Wars. E você tem razão. O fato de A Fortaleza Escondida ter servido de inspiração para George Lucas não significa que a obra de Kurosawa e o primeiro Star Wars sejam idênticos. Mas a verdade é que a influência de Kurosawa é muito mais aparente quando se descobre como eram os primeiros esboços de George Lucas para Star Wars. Pois é, a saga de Luke Skywalker não foi a primeira ideia que o diretor teve quando estava elaborando sua aventura espacial. Na verdade, os primeiros esboços de Star Wars têm uma história muito parecida com aquela que a gente viu em A Fortaleza Escondida. Nessa primeira versão de Star Wars, nós conheceríamos 2 burocratas do Império que são capturados por uma princesa fugitiva e rebelde que viaja na companhia de um general mais velho. Qual o nome desse guerreiro veterano? Luke Skywalker. Ah, e tem mais um detalhe. A princesa e o general fogem dos seus inimigos carregando o quê? Exatamente, um tesouro muito valioso. O grupo então começa a viajar em meio ao território inimigo em busca de, repitam comigo, um lugar seguro. Eita, Jorge Lucas, isso não tá bonito não. Mas, com o passar do tempo, o diretor e seus colegas foram fazendo alterações na história e nos personagens de Star Wars. Depois de vários esboços diferentes, eles finalmente chegaram no roteiro final que todos nós conhecemos hoje em dia. Então, o Star Wars que foi filmado, no fim das contas, acabou se distanciando muito da trama de A Fortaleza Escondida. Mas ainda assim, o filme de Akira Kurosawa ainda manteve uma forte influência em George Lucas. E ele mesmo explica como A Fortaleza Escondida serviu de inspiração para Star Wars. Dá só uma olhada no que ele tem a dizer sobre esse assunto. The one thing that really struck me about Hidden Fortress and I was really intrigued by was the fact that the story was told from the 2 lowest characters. I decided that that would be a nice way to tell the Star Wars story, which is take the 2 lowliest characters, as Kurosawa did, and tell the story from their point of view, which in the Star Wars case is the 2 droids. E realmente dá para perceber como a dupla de camponeses de A Fortaleza Escondida se parece bastante com a dupla C-3PO e R2-D2. Ambos estão o tempo todo discutindo e se provocando, se perdendo, caindo nas mãos dos inimigos e depois fugindo deles. Ah, e também não podemos deixar de falar sobre a inspiração para uma das marcas registradas de Star Wars, a transição lateral. Sabe, aquela troca entre cenas que faz assim?
Se você assistir a Fortaleza Escondida, vai perceber de onde foi que George Lucas tirou esse efeito. Apesar de Uma Nova Esperança, no fim das contas, ter se distanciado bastante de A Fortaleza Escondida em termos de enredo, o filme de Akira Kurosawa ainda assim é uma ótima pedida para quem é fã de Star Wars. Isso porque o clássico japonês também conta com muitos combates, reviravoltas, fugas e momentos cômicos. Saindo do Japão feudal e indo direto para o futuro da humanidade no espaço. Nossa segunda indicação de hoje tem um pouco mais a ver com Star Wars, por também ser uma aventura espacial. Estamos falando da série de TV Firefly. O programa conta a história de um grupo de mercenários que viaja pelo espaço em busca de novas missões, sempre a bordo da nave Serenity e sob o comando do capitão Malcolm Reynolds. This is the captain. We have a little problem with our entry sequence, so we may experience some slight turbulence and then explode. A equipe da nave topa praticamente qualquer trabalho, desde roubo a trens a transporte de gado. E é claro que a cada novo episódio sempre tem algum ladrão, assassino ou autoridade policial que tenta atrapalhar os planos do grupo. You are bound by law to stand down. You know, I'm starting to find this whole planet very uninviting. Yeah. Se você nunca ouviu falar de Firefly, não esquenta porque isso é bastante compreensível. Afinal de contas, o programa teve uma história bastante conturbada com a Fox, o canal responsável pela série. Para começo de conversa, por alguma razão, a Fox decidiu exibir Firefly com os episódios fora da ordem. E além disso, com o passar do tempo, o programa não conseguiu atingir níveis de audiência satisfatórios o suficiente para a Fox. Isso levou ao cancelamento de Firefly depois de apenas uma temporada. Mas o fato de Firefly ter tido uma vida curtinha não significa que a série não era boa. Muito pelo contrário. Ela conseguiu cativar vários fãs em apenas uma temporada. Mas o programa conseguiu estourar mesmo quando ele foi lançado em DVD. Assim, ele conseguiu atingir novos espectadores e se tornou um fenômeno dentro da comunidade de ficção científica. O sucesso póstumo foi tão grande que a Universal topou lançar em 2005 Serenity, um filme que concluía a história de Firefly. Uma salva de palmas para a Universal, por favor. Muito bem. Ok. Mas por que Firefly pode interessar aos fãs de Star Wars? Bom, para começar, Firefly tem elementos estéticos que remetem bastante à saga criada por George Lucas, sendo o principal deles o visual chamado de universo usado, ou seja, nada de naves brancas limpinhas e de aspecto esterilizado. Em vez disso, temos o mesmo visual que conhecemos em Star Wars, naves que parecem antigas, usadas por anos, repletas de impureza e ferrugem. Mas o legal é que Firefly pega esse conceito do universo usado e leva um pouco além. Isso porque o programa conta com um contraste muito interessante entre tecnologias antigas e futuristas. Por exemplo, várias cidades mostradas na série têm habitantes que andam a cavalo, enquanto passam do lado pessoas dirigindo motos flutuantes. Além disso, as armas de fogo do universo de Firefly são iguaizinhas àquelas que a gente vê nos filmes de faroeste. Mas quando elas são disparadas, o som que elas emitem é de laser. Com essa mistura de futuro e passado, Firefly se mostra bastante atraente para quem gosta desse visual de universo usado que conhecemos em Star Wars. Se isso tudo não foi o suficiente para te convencer, saiba que Star Wars e Firefly compartilham outra característica: a mistura de gêneros cinematográficos. Afinal, uma das maiores qualidades de Star Wars é a maneira como a franquia soube misturar diversos tipos de histórias para criar algo totalmente novo. Repare que Star Wars nada mais é do que uma mescla entre ficção científica e fantasia, com cavaleiros e magos, só que no espaço. Isso sem contar os elementos de histórias de samurai incorporados por George Lucas, que nem a gente viu no início deste episódio. Essa mistura de gêneros também é um dos maiores charmes de Firefly. A série soube misturar muito bem a ficção científica, com as naves e viagens espaciais, com a estética do faroeste, com as suas roupas e armas de época e histórias sobre bandidos em terras sem lei. E para deixar essa mistura ainda mais legal, Firefly também tem elementos de histórias de piratas. Afinal, temos um barco com uma tripulação de foras da lei, sob o comando de um capitão rígido e bom de briga. Agora, pensa aqui comigo. Seria muito fácil uma mistura de tantas coisas diferentes ficar uma bagunça e não dar certo. Mas Firefly, assim como Star Wars, soube realizar essa tarefa muito bem e criou um universo convincente. We're good, people. As duas ficções científicas também têm outro elemento em comum: o tom da história, que equilibra muito bem ação e bom humor. Para começo de conversa, Firefly é uma criação de Joss Whedon,
o cara que escreveu e dirigiu os filmes dos Vingadores. E se você viu esses filmes, você já sabe que Joss Whedon é muito bom na hora de contar uma história de ação repleta de momentos e diálogos engraçados. Então é claro que essa característica do diretor e roteirista não ficaria fora de Firefly. You want to run this ship? Yes. Well, you can't. Isso significa que, em meio às perseguições, tiroteios e batalhas, Firefly cativa também pelo humor, assim como Star Wars fez. Bom, pelo menos como a trilogia original de Star Wars fez. I love you. I know. E esse lado mais bem-humorado de Firefly emerge principalmente dos personagens, um dos maiores pontos fortes da série. Os 9 tripulantes da Serenity são muito bem construídos, e todos têm personalidades muito marcantes, o que, é claro, acaba causando certos conflitos internos na nave. E se Firefly tem muita coisa em comum com a primeira trilogia de Star Wars, pode-se dizer que o ciclo de influências se fechou em 2014, quando foi lançada a animação Star Wars Rebels. E como apontou Graham Virtue em uma crítica publicada no The Guardian, a nova animação de Star Wars deve muito ao faroeste espacial de Joss Whedon. Afinal, trata-se de uma história sobre um grupo que viaja pelo espaço para realizar operações fora da lei, enquanto precisam aprender a conviver uns com os outros. Nada mal para uma série cancelada depois de apenas uma temporada, não é? Qual é a melhor maneira de terminar esse episódio em homenagem a Star Wars, se não for indicando uma paródia da saga? Desde que chegou aos cinemas pela primeira vez, Star Wars se mostrou um prato cheio para os satiristas. Não demorou muito para surgir a primeira paródia em filme, Hardware Wars, lançado em 1978. Apenas um ano depois da estreia de Uma Nova Esperança. Desde então, são incontáveis os filmes que fizeram piada com Star Wars. E na televisão, então, nem se fala. A lista de programas que homenagearam ou parodiaram Star Wars parece não acabar nunca. Só para dar alguns exemplos aqui para vocês. Os Simpsons, Uma Família da Pesada, That 70 Show, How I Met Your Mother, Friends, Os Muppets, Phineas e Ferb, Pink Cérebro, Shin-Chan, Spaced, e a lista continua. Mas se teve uma paródia veiculada na TV que foi um sucesso, tanto de crítica quanto de público, foram os 3 episódios especiais de Star Wars feito pelo desenho animado Frango Robô. Se você nunca ouviu falar de Frango Robô, fica tranquilo que eu tô aqui para te ajudar. Uma das coisas mais legais sobre esse especial de Star Wars que Frango Robô fez é o fato dele não exigir conhecimento prévio nenhum sobre o desenho animado. Ou seja, mesmo que você nunca tenha visto um episódio de Frango Robô na vida, vai conseguir acompanhar a paródia tranquilamente. Isso acontece porque Frango Robô não possui personagens próprios. Os episódios funcionam como uma série de sketches curtas com personagens já conhecidos do mundo da cultura pop. Isso significa que a única coisa que você precisa para curtir as paródias de Frango Robô é ser fã de Star Wars. E convenhamos, só mesmo sendo fã de Star Wars para achar graça ao ver o Imperador Palpatine brigando com Darth Vader por telefone, ou então um Stormtrooper que precisa levar a filha pequena para o trabalho na Estrela da Morte, ou mesmo ao ver um Boba Fett descontrolado matando vários Ewoks de forma extremamente sanguinária. E um dos principais méritos dessa paródia é o fato dela ter conquistado um fã muito importante, George Lucas. Apesar do especial tirar sarro da obra do diretor, ele achou a ideia tão legal que ele chegou a dublar ele mesmo em uma das sketches. You're George Lucas! I take it you're here for the Star Wars convention. I sure am! Wanna see my costume? E o melhor é que George Lucas não é o único envolvido com Star Wars a fazer uma participação especial na paródia. Diversos atores dos filmes participaram também das dublagens, reprisando papéis que interpretaram originalmente em Star Wars. Por isso, temos mais uma vez Mark Hamill como Luke Skywalker, Carrie Fisher como a Princesa Leia, Billy Dee Williams como Lando Calrissian e até mesmo Ahmed Best como o odiado Jar Jar Binks. Convenhamos, se até mesmo George Lucas gostou de ver a criação dele virando piada em Frango Robô, não tem por que você não achar que essa paródia merece algumas horas do seu tempo livre, não é? E sério, você vai mesmo perder a oportunidade de ver o Boba Fett massacrando Ewoks? Pois é, eu acho que não. E aí, o que vocês pensam? Tem algum outro filme, outra animação ou outra série de TV que vocês acham que seria do interesse dos fãs de Star Wars? Se a resposta for sim, fiquem à vontade para escrever aqui embaixo nos comentários as sugestões de vocês. O Tio Baca quer que você curta esse vídeo e assine o canal. E eu não recomendo contrariar a vontade dele. Como disse Han Solo em Uma Nova Esperança, não é sábio irritar um Wookiee.
não é? Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.